bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Gabriela Sá, sou advogada e já moro aqui há quase 5 anos. Tenho um escritório no Fundão, onde eu trato muito sobre direito imobiliário, que é o que hoje eu vou falar com vocês. Eu vejo muita gente todos os dias me perguntando e tendo problemas com o contrato de arrendamento em Portugal. Esse é um problema muito sério, ainda mais porque a gente está falando de valores altíssimos. Portugal está com um boom assim, do imobiliário gigante e em várias localidades aqui do país você não consegue arrendar um apartamento, às vezes, por menos de 800 mil euros por mês. Então, se você está arrendando algum imóvel aqui em Portugal, você tem que ter alguns cuidados que são essenciais para depois você não ter problema. E é sobre esses que eu vou falar. Então, roda a vinheta. Bom, mas antes de tudo, não deixa de me acompanhar aqui no YouTube para eu trazer muita informação. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, que a gente vai olhar com calma e responder tudo da melhor forma. E se você precisar entrar em contato por qualquer motivo, pode entrar em contato pelo e-mail gabriela.bsa.pt ou então pelo meu WhatsApp, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E ali você vai entrar em contato com a minha equipe e pronto, vocês vão poder falar com eles por WhatsApp, que é mais fácil às vezes do que por e-mail, né? Se quiser seguir lá no Instagram também, Gabriela Bandeira de Sá no Instagram, tá? Vai ser um prazer te ter como seguidor. E lá eu sempre mostro a minha vida, a minha rotina, mostro sobre o Fundão, onde eu moro, mostro também muitos conteúdos jurídicos que são bem interessantes para você estar sempre sabendo de tudo que está acontecendo aqui em Portugal. Então, bom, essas são as informações iniciais, vamos para o conteúdo do vídeo. Principais cuidados que você deve ter ao arrendar um imóvel em Portugal. Como eu falei ali na parte inicial do vídeo, é um tema que está sendo frequentemente questionado pelos clientes. Por quê? Porque Portugal está com aluguéis altíssimos e às vezes pessoas que inclusive não estão aqui no país e querem alugar de outro país para vir para cá, ou até mesmo estão aqui e não conseguem visitar o imóvel, e tem várias questões que você precisa ter uma cautela ali no contrato de arrendamento para depois não ter problema, tá? Então, eu tenho aqui no meu computador, né, um contrato de arrendamento que eu fiz para uma cliente que tem um imóvel aqui no Fundão, inclusive, e aí ela não tá aqui, ela mora em Barcelona, e aí eu que trato das coisas do imóvel dela. E aí eu vou falando com vocês, conforme as cláusulas do contrato, o que vocês precisam ter como prioridade, assim, no olhar quando vocês forem verificar o contrato de vocês. Primeira coisa, gente, que tem que ter um contrato é o objeto. A cláusula primeira, ela sempre é, primeiro, né, na parte de cima a gente vai ter ali as partes definidas, ou seja, quem que é o senhorio. Senhorio em Portugal é a pessoa que é proprietária do imóvel, e também os arrendatários, né, que é quem aloca aquele imóvel, tá, aquele espaço. Eu estou falando aqui para o caso de um contrato de arrendamento habitacional, ou seja, não estou falando para fins comerciais, estou falando para uma pessoa que vai morar naquele apartamento que está sendo alugado, tá? Apartamento, casa, enfim. E nesse objeto você tem que ter a certeza que esse imóvel ele tem um alvará de autorização para habitação, isso é importante. Isso assim, quando se trata de um imóvel reformado, novo, recém-comprado, ou já é um alojamento local, isso é tranquilo. Agora, aqui, por exemplo, onde eu moro, no Fundão, tem às vezes prédios, apartamentos muito antigos. Então, às vezes, eles podem não estar registrados devidamente na conservatória, ou eles podem estar com uma informação errada nos documentos, ou eles podem até não ter essa licença de habitação. Em Portugal, a licença de habitação ela é obrigatória. Então, para você residir em qualquer lugar, você tem que ter a licença da Câmara, tá? Então, no objeto, você tem que verificar se a morada do imóvel está correta, se o número que ele tem ali descrito na conservatória está correto, se ele tem esse alvará de habitação. São os cuidados que você precisa ter nessa primeira parte. E eu, pelo menos, quando elaboro o contrato, eu sempre descrevo também o que é composto aquele imóvel. Por quê? Como eu falei, tem casos e casos. Eu vou dar um exemplo aqui de um cliente que eu tive daqui do Fundão. Ele arrendou uma casa. Quando ele arrendou essa casa tem uma garagem e tem também um quintal. De boca, segundo o senhorio, né, que é o dono do imóvel, ele não arrendou a garagem, porque ele precisava entrar na garagem, precisava entrar no quintal às vezes, e isso foi acordado de boca entre as partes. Só que eu não estava presente quando as partes acordaram isso de boca ou não. Então, os meus clientes que são arrendatários disseram que não, que o que importa é o que está no contrato, e o que está no contrato diz que o que foi arrendado foi a garagem e o imóvel inteiro, inclusive o quintal. Então, não tem como o senhorio ficar entrando naquele imóvel que está arrendado para uma outra pessoa. Se um senhorio quiser visitar aquele imóvel por algum motivo, fazer uma obra, uma melhoria, que seja,
tudo tem que ser confirmado e passado para o arrendatário dar ok antes. No momento que você arrenda o imóvel, você não pode mais entrar nele, mesmo ele sendo seu, tá? A não ser que tenha ali umas causas de resolução do contrato, né? Que seria, sei lá, por despejo, falta de pagamento, se as cláusulas elas não forem respeitadas pelas partes, mas aí é diferente. Então, uma coisa importante que você tem que se atentar é que precisa dizer ali quantos quartos tem aquele imóvel. Tem um sótão? O sótão faz parte? A garagem faz parte? Tem quintal? O quintal faz parte? É bom vocês já deixarem tudo isso ajustado, para depois não ter problemas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu cito que é um apartamento T2, que é construído por sala, por 2 quartos, que tem uma cozinha. Uma outra coisa muito importante que eu coloco sempre é que quando o imóvel tem algumas mobílias, e as mobílias são já do senhorio, eu faço um anexo ao contrato. E lá eu descrevo todos todos os móveis que já são do senhorio. Porque se no futuro eles estiverem, mal cuidados, com determinados problemas, pode solicitar esse valor do arrendatário, como parte da caução. Depois, na cláusula segunda, eu coloco sobre a duração. E aqui, normalmente, eu faço contrato de 1 ano, mas você pode fazer com tempos diferentes, tá? O que você vai ter que ter em mente aqui só é a questão da renovação. A renovação vai ser automática, a renovação vai ser mediante contrato, com a parte de editamento ao contrato. Eu acho que é sempre melhor fazer de 1 ano com possibilidade de renovação, mas isso vai depender das partes, tá bom? Então, você tem que se verificar aí só essa parte da renovação. E uma coisa também muito importante que você tem que ver é a parte da denúncia. Porque a parte da denúncia é diferente a se opor à renovação. Opor à renovação é quando o contrato tá para ser finalizado e já tá uma renovação automática e você não quer que ele se renove. Então você vai se opor a renovar dizendo que quer que aquele contrato não seja renovado. Agora, se você quer denunciar aquele contrato, você tem que ver, e eu posso fazer um vídeo para isso, não vou fazer nesse aqui para não ficar muito longo, mas você pode ver depois na legislação portuguesa como é que poderia ser em relação aos avisos prévios para você fazer essa resolução legal, porque já tive casos que o arrendatário queria sair antes do tempo estipulado e teve que pagar multa para o senhorio. Então vocês têm que ter cuidado com isso, com o tempo de duração, para saber exatamente qual o tempo de duração, qual seria o aviso prévio e o formato de denúncia ali em questão de prazo, tá? Se vocês quiserem, como existem várias possibilidades, é meio difícil eu trazer aqui, eu tenho que trazer um caso concreto. Então, se vocês colocarem as dúvidas de vocês, fica mais fácil para eu conseguir me basear e fazer vídeos respondendo, tá bom? E aí a gente vem para uma parte que eu já tô aqui na cláusula quinta, que é uma parte muito importante, que é a cláusula do pagamento da caução e da renda. Normalmente, aqui, as pessoas, quando vão alugar um imóvel, elas têm que pagar a caução e também têm que pagar a renda antecipada. A caução a gente não tem limite, mas a renda antecipada você só pode pagar até 2 rendas antecipadas. Então, se você tiver um contrato, já tive uma cliente que teve um contrato que ela tinha que pagar 12 rendas antecipadas. 12 rendas antecipadas é ilegal, ela não deveria ser incumbida a pagar isso. E aí isso confundia a renda antecipada com a caução, uma confusão no contrato. Então tenham cuidado com isso, tá? Porque existe um limite para pagar essa renda antecipada. E nesse caso do contrato da minha cliente, como eu disse, eram 12 rendas antecipadas que estavam cobrando dela e ela pagou. E na hora de ir embora, não queriam devolver o dinheiro, ou seja, ficaram com não sei quantas rendas a mais. E aí ela até queria uma representação extrajudicial, no final a gente conseguiu resolver, mas esses problemas acontecem. Então, esteja ciente que o senhorio no contrato ele não vai poder cobrar mais do que 2 rendas antecipadas desde o início desse ano, que está em vigor isso. Então, se ele tiver lá 3 rendas, ou 4 rendas, 5 rendas, não interessa. Você tem que dizer pra ele, olha, legalmente você só pode me cobrar 2, então eu só vou pagar até 2. E é assim que tem que ser, tá? Então tenha cuidado com isso, porque infelizmente muitas pessoas desconhecem e por falta dessa informação acabam pagando muito mais. O que é importante também já constar nesse contrato, para onde você vai transferir esse dinheiro. Então ali é bom que já tenha o IBAN, código SWIFT, que é o código do banco da pessoa, porque se no futuro, já tive cliente também que aconteceu isso, às vezes o senhor falava para eu pagar por uma conta, às vezes ele pegava o dinheiro em mãos, às vezes era por uma conta não sei aonde, e aí ficava tudo bagunçado. Então já deixa no contrato definido qual é a conta que vai ser recebido o dinheiro, tá? Por quê? Para evitar problema, porque depois se você perde os comprovativos, sei lá, não consegue achar as transferências e ele diz que não recebeu, é mais complicado de resolver. Uma coisa muito importante, gente, que vocês têm que saber também é a diferença entre renda antecipada e entre caução, tá? A renda antecipada é para você iniciar o contrato e pagar as rendas adiantadas. Ela
ela não vai ser depois devolvida, ela vai ser descontada das rendas que você for pagando conforme o tempo. Agora, a caução é o valor que você paga que fica travado com o senhorio, ou seja, o senhorio retém aquele dinheiro e ele tem que te devolver aquele dinheiro depois que o imóvel é vistoriado no final e que é liberado, o imóvel tá todo ok, não tem nada para modificar aqui, eu não vou gastar nenhum dinheiro, então pronto, aí devolve a caução. Normalmente, em Portugal, as pessoas arrumam algum pretexto para manter a caução e aí você pedir esse dinheiro de volta, às vezes é complicado, então muita gente considera um dinheiro perdido. Então tem que ter cuidado com isso também, tá? Porque no contrato tem que ter definido qual vai ser a data de devolução dessa caução. Óbvio, não tem como você dizer, vai ser dia tal, hora X. Mas o que você pode prever, por exemplo, que é como eu coloco, que fica condicionada a vistoria do imóvel, né, pelo primeiro otorgante, que no caso é o senhorio, ou por representantes designados, e que tem determinados dias úteis até se concretizar aquela transferência. Então é importante você dizer isso, porque senão vai ficar aquele disse-me-disse. Ah, não, vou pagar não sei quando. E aí o tempo vai passando e você não recebe a caução de volta, tá? Uma outra figura que é importante às vezes ter no contrato também, isso vai depender do senhorio, do que eles pedem de documentação, mas é o fiador. Às vezes pode ser que o fiador apareça no contrato. Quando tem o fiador, esse fiador ele é responsável solidariamente pelo valor devido no contrato. Então, se um dia você deixa de pagar o seu aluguel, por qualquer motivo, o que vai acontecer? Quando forem, processar, entrar com processo contra você que é o arrendatário, o fiador vai fazer parte junto no polo passivo. Então, às vezes eles pedem fiador. Teve um caso, inclusive, às vezes você entra assim, você é fiador aqui nesse contrato de um amigo, de não sei o que, saiba que se esse amigo dever, você vai dever junto o contrato de arrendamento, tá? E quando você é processado por isso, você não paga só o valor devido, você paga o valor devido e juros. E uma coisa muito importante também aqui para se falar, eu tive um caso de um cliente lá de Lisboa, que ela era questão de pandemia, aí saiu um decreto-lei que diminuía ali a quantidade de pagamentos, você podia pagar metade da renda e tal. Foi uma confusão ali de comunicação entre ela e a senhoria. A senhoria entrou com um processo no julgado de paz, que o julgado de paz é um julgado aqui em Portugal, tipo o JEC do Brasil, né? Tipo o juizado especial civil. E aí ela entrou com esse processo contra a minha cliente, que era arrendatária, que estava devendo o valor, e tinha um fiador. O fiador tava ali sem nem saber de nada, nem sabia, e o fiador ainda por cima era o chefe dela de trabalho. Então, quando eu tive que intervir no processo como advogada, eu tive que ter uma procuração da minha cliente e do fiador. E para avisar o fiador, que era o chefe dela de trabalho, que tinha um processo porque ela estava devendo arrendamento. Não foi uma situação legal. Então, você, se for fiador um dia de alguém, preste atenção nisso, tá? Uma outra coisa muito, muito, muito importante, quem tem cachorro sabe, eu tenho um cachorro que se chama Bartolomeu, sempre posto sobre ele lá no Instagram. E é difícil, às vezes, você conseguir um contrato de arrendamento, né, um apartamento, enfim, em Portugal, tendo um bichinho de estimação. Então, tem uma cláusula que é importante, caso você tenha um bichinho de estimação, avisa desde o início que você tem. É assim, tem uma lei protecionista em relação a isso. Se você o senhorio não sabe que você alugou o apartamento que você encaixou e depois você tem, ele não pode te expulsar por causa disso. Mas eu não acho que é uma questão jurídica, que é uma questão de senso. Se o senhorio desde o início diz que não aceita por regras do condomínio, etc e tal, um cachorrinho, né, é porque talvez ele já tenha tido essa experiência ruim de outra forma. E eu acho que você deve respeitar isso. Nem todo mundo é obrigado a ter bicho de estimação no apartamento. Então seja sincero desde o início para evitar problemas. Então, se você tem um bichinho de estimação, às vezes demora um pouquinho mais para encontrar, mas já inclui ali uma cláusula de permissão no contrato de animal de estimação. Eu tenho essa cláusula, inclusive eu coloco nos contratos, né, quando já tem animal de estimação desde o início, que aí evita problema, né, porque se você não avisa isso, ok, ele não vai poder te mandar embora por causa disso, mas vai ficar ali uma situação complicada e a gente não quer ter problema com a pessoa que é dona de onde a gente vive, né, então para evitar, já avisa desde o início e coloca essa cláusula no contrato também. Além disso, tem umas outras cláusulas que são cláusulas, digamos que de conhecimento, acho que de todo mundo, né? As pessoas já sabem, que é a questão de uso e sublocação. Então eu já tive um outro caso também de um cliente que o senhorio queria rescindir o contrato porque ele descobriu que esse menino que alugava um apartamento em Lisboa estava morando com uma outra pessoa e sublocando. Se você aluga um apartamento e tem essa cláusula de sublocação, que é proibido você sublocar com outra pessoa, você tem que cumprir isso, né? Uma coisa é você morar com seu marido, com sua mãe, com seu pai, outra coisa é você usufruir financeiramente daquele espaço.
Se o senhorio descobrir, né, eu já vi muita gente às vezes que aluga apartamento e depois coloca um quarto no Airbnb. Por exemplo, eu alugo um T2 e coloco o segundo quarto no Airbnb para faturar ali em cima disso. Se o senhorio descobre aquilo, ele pode sim pedir uma indenização sobre esse valor que você ganhou, ou até mesmo te processar de forma moral e material mesmo, como também ele pode rescindir o contrato. E aí você vai ficar a ver navios, né? Então, também cuidado com essa parte. Muito comum também, às vezes tem contratos em Lisboa que já inclui o valor de pagamento de despesas. Água, luz, gás, internet. Então, isso vai depender ali do contrato, do apartamento. O que você tem que ter atenção? O que você tem que ter atenção é que, se essas contas estão incluídas no valor que você vai pagar de arrendamento, isso tem que estar no contrato. E se você tiver que pagar à parte essas contas, também fica ali uma cláusula de pagamento de despesas dizendo que esses serviços são custeados pela parte que arrenda o imóvel, tá? Basicamente, são esses os principais cuidados que vocês têm que ter. No final, sempre também escolher o fórum competente, né? E sempre coloco uma parte de integração de lacunas que fala que para a resolução de litígios resultantes do contrato, já fica expressamente acordado entre as partes que o que não tiver no contrato rege o disposto na Lei 32 de 2010, de 14 de agosto, que é a lei que trata sobre o contrato de arrendamento em Portugal, tá bom? Basicamente é isso, e aí eu deixei a parte-chave pro final também, que é a seguinte: eu sempre coloco no contrato de arrendamento que aquele contrato tem que ser registrado nas finanças. Registrado, que aqui agora eu tô melhorando na minha descrição para falar registrado, porque eu sempre falava registrado, só que aqui em Portugal é registrado. Então tá, registrado é dever dos senhorios, em até 60 dias pela lei, fazer o registro daquele imóvel, daquele contrato de arrendamento nas finanças. Por quê? Para que aquilo também esteja registrado nas finanças, depois você tem o abatimento do IRS. Se esse contrato ele não está apresentado nas finanças, não tem como as finanças depois descontarem isso do seu IRS. Então atenção a essa parte também, isso é um dever do senhorio. Eles têm que emitir os recibos mensais para vocês de todos os valores pagos, tanto de calção, renda antecipada e também dos valores mensais de arrendamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida podem comentar aqui e até a próxima. Fui!